Gente, hoje eu vim falar sobre um assunto que para mim, eu acho que um dos assuntos mais polêmico que tem na história de todas as pessoas que passam por isso. É amor, alma gêmea, chama gêmea. Será que tudo isso existe? Eu vou, esmiuçar esse assunto do que eu entendi e eu vou passar para vocês. Espera um pouquinho. Olá, universo! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui diretamente do Japão, uma pessoa que vive só pensando e veio aqui de novo filosofar com vocês. Hoje eu vim falar sobre um assunto que todo mundo procura, que é aquela coisa da chama gêmea, da alma gêmea, e eu confesso que eu também procurei isso muito, foram 5 anos da minha vida achando que realmente existia essa tal da chama gêmea e a alma gêmea. Eu vou falar do que eu entendi. Talvez é um assunto que vai render vários vídeos, porque é um assunto bem complicadinho. Eu vou falar sobre a minha experiência, de como eu enxergo tudo isso, né. Eh, Vou começar do meu primeiro relacionamento, assim, fixo, casamento, né, que seria o meu primeiro casamento com o meu primeiro marido, que foi um relacionamento tóxico. E eu já fiz um vídeo parecido com esse, mas agora eu não vou contar o fato em si, eu vou contar o que eu aprendi com esse relacionamento, porque todas as pessoas que passam nas nossas vidas, sejam elas boas ou ruins, são todos um ensinamento, não é por acaso, tudo acontece na vida da gente para a gente aprender alguma coisa. Pode ser que no momento que a gente passa por aquilo, a gente não vai entender, a gente só vai entender quando a gente está mais fora daquilo. Por isso que quando eu vejo o meu relacionamento passado, eu vejo como se não fosse comigo, como eu tivesse lido um livro de alguém que falou: "Poxa, que situação", né. Foi assim que eu vejo e é assim que eu entendo hoje. E hoje eu acordei de manhã, eu acordei mais ou menos acho que era meia-noite, e acordei com um barulho e fui no toilete, tudo. E quando eu deitei, parece que o céu estava tendo rojão, sabe aqueles os trovões, pá, batendo bem forte, que o gato até acordou com os olhos, assim, arregalados, levando o maior susto, né. E os raios, aquela coisa bem assim, parecia que era rojão mesmo, sabe, que ilumina o céu. E eu senti hoje, na hora do almoço, que aquilo tudo foi tipo assim, até que enfim essa pessoa entendeu o que a gente queria dizer. E agora eu vim contar o que eu entendi. Meu primeiro relacionamento foi um relacionamento de muitas brigas, de muitos ódios, eu digo assim, de muitas tristezas, de muita falta de amor, de muita falta de compreensão, de muita falta de amizade, de muita falta de amor próprio. E o porquê que tudo isso aconteceu? Culpa minha. É pura e exclusivamente culpa minha. Talvez também tenha culpa dele, mas a maior parte da culpa é minha. Por quê? Eu atraí uma pessoa que eu repugnava em uma outra pessoa. Como assim? Isso vem de infância, gente. Isso vem de infância e vai levando, levando até chegar um momento que, pum, ou você aprende ou você se ferra. Então eu tive que aprender da pior forma possível. Aí o que aconteceu? Eu eu não estou culpando meu pai, nem minha mãe, nada. Não estou falando que eles são culpados, porque, seria muito injusto eu culpar eles de alguma coisa que aconteceu na minha vida, e esse trauma entrar em mim, e eu culpar eles. Essa culpa, esse problema todo poderia ser resolvido se um dia em plena idade que eu estava passando por tudo aquilo, tivesse ido para um psicanalista, tivesse resolvido antes. Mas é tempo passado, então não tem jeito. Mas eu entendi que se eu não passasse por todas essas coisas que eu passei até hoje, eu não teria condições de fazer esses vídeos e de um dia relatar a minha vida para outras pessoas, porque de repente tem muitas outras pessoas que não têm condições de pagar um psicanalista, que não têm condições de ter pensamentos mais assim fortes, porque estão passando pelo problema na hora. Então, parece que eu tive que entrar
na escola da vida e entender tudo que passou em toda a minha trajetória de vivência e de repente vim aqui e relatar isso. É por isso que eu acho que os meus vídeos têm sido para mim uma terapia. Esses vídeos que eu tenho feito e falado sobre a minha vida e as minhas coisas e as conclusões que eu tenho no dia a dia é uma terapia, porque eu estou enxergando coisas que até então eu não enxergava. Então eu falo assim que, sabe quando uma pessoa usa um óculos e aí de repente uma hora você já não consegue enxergar, tem que trocar o grau? É a mesma coisa que eu sinto que foi a minha vida. Tinha uma certa parte que estava tudo nebuloso, eu tive que trocar o grau. Ou portas foram sendo abertas, aquelas portas que você tem ali um montão de porta para você abrir, e a cada porta vai ter a solução dos seus problemas, por aí. E assim que eu vi que é a minha vida. E por que que eu atraí aquele relacionamento tão tóxico? Por que que aquela pessoa veio parar na minha vida? Por que que eu deixei tudo isso acontecer? Não é? Para um aprendizado que hoje, só hoje eu fui enxergar. Eu atraí aquela pessoa na minha vida porque eu tinha, eu peço até assim, eu tenho até vergonha de dizer, eu tinha um ódio mortal do meu pai. Eu tinha uma raiva mortal do meu pai, porque tudo que ele aprontou com a gente e tudo que ele fez, eu não perdoava. Minha tia a gente teve até uma discussão uma vez, quando eu voltei pela primeira vez para o Brasil. Eu saí chorando da casa da minha tia, porque eu não perdoava. E ela que dizia para mim que eu tinha que perdoar, que eu tinha que perdoar, e eu era muito aquilo, jeito duro. Não, 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 não tem como perdoar uma coisa dessa, tal. E aí a gente acaba entendendo na vida. Não tem jeito, a gente vai aprender vivendo. E aí o que aconteceu? Eu atraí exatamente um relacionamento parecido com o da minha mãe, com um cara parecido com meu pai, com algumas diferenças, com algumas nuances de diferença. Como assim, se ele fosse aquele ditador, se meu marido fosse um ditador, eu não teria relacionado com ele, que com isso me perturba muito. Eu não gosto de gente que dita a ordem, que grita, que fala. Esse tipo de pessoas para mim não ia dar certo. Mas outras coisas que eu repugnava no meu pai é o que meu ex-marido tinha. Meu ex-marido era mulherengo, era confuso, bebia, fazia coisas bem doidas e não conseguia valorizar a família que ele tinha. E isso me deixava doida da vida, porque tudo que eu mais queria é ter uma família bonita, meus filhinhos, meus cachorrinhos, minha casinha, tudo bonitinho, como os contos de fadas, como os contos de Cinderela. É o que a gente pensa, por isso que a gente se apega muito a essa história de alma gêmea, chama gêmea, porque a gente acha que isso vai acontecer, mas eu não vou deixar vocês desanimados, porque isso vai acontecer. Vai acontecer a partir do momento que você enxerga os seus, as suas partes, vamos falar, tem a parte luz, a sua parte luz, e tem o seu lado sombra. Quando você consegue resolver o seu lado sombra, aquilo que te deixa, que te enfurece, que tira você do salto, que tira você de qualquer estrutura fixa e você fica totalmente desabalado e totalmente desequilibrado, é essa. Esse lado seu, quando você conseguir resolver este seu lado desequilibrado, insano, louco, odioso, tudo isso, se você conseguir dissipar e separar e jogar fora, você consegue atrair melhores pessoas. E eu percebi isso, que o meu primeiro relacionamento aconteceu daquela maneira, porque eu estava naquela condição, totalmente desequilibrada, com raiva, com ódio. Inclusive, eu sou a irmã mais velha, somos em quatro irmãs. Eu sou a mais velha, tem a do meio e tem as gêmeas. E de nós quatro, eu sou a única que foi a última a se relacionar, a última a casar, a última a ter filhos. Porque eu não acreditava que o casamento fosse real, que não existisse. E até então eu acreditei que não existia isso. Esse negócio de conviver com uma pessoa o resto da vida, eu achei que isso era impossível. Até hoje eu entendo isso. Mas por quê? Porque um lado meu escuro não estava curado. E não adianta eu trocar de relacionamento para outro, vai mudar algumas coisas? Vai mudar algumas coisas, sim, porque algumas coisas você acaba aprendendo, mas não é aprendendo, evitando, a gente acaba evitando. Mas não vai mudar muito, vai mudar de cara,
mas o relacionamento também não vai ser legal, porque vai vir uma outra parte de você que vai te atrapalhar. Então, o meu primeiro relacionamento foi por causa disso. E aí, o que aconteceu no meu segundo relacionamento? Por que o segundo também não deu certo? O meu segundo casamento, o meu marido era legal, era um cara bom, não era mulherengo, não tinha nenhum restígio do meu ex-marido. Mas o que aconteceu comigo? Eu levei um trauma do meu primeiro casamento. Eu trouxe esse trauma. Então, tudo aquilo que eu fazia no meu primeiro casamento, que eu me dedicava, queria fazer para a família, eu não fazia mais. O que eu fiz? Eu fiz o lado inverso. Eu fui o pai da casa. Eu que saí para correr, para trabalhar. Eu que saí correndo para procurar ter emprego melhores e salários melhores. E aí, o que eu fiz? Eu acostumei mal o meu marido. Todo aquele papel. Não digo que o papel de correr atrás da sobrevivência da família seja só responsabilidade do marido. É um conjunto. Mas eu assumi tudo isso sozinha. E aquilo foi me sufocando. E aí o relacionamento foi se distanciando. E o que aconteceu no meu primeiro casamento foi aquela violência toda. No segundo, o que aconteceu? O distanciamento, cada um no seu canto. Nossa conversa não batia, os nossos sonhos não batiam, tudo não batia. E aí, o primeiro casamento foi aquela loucura. O segundo foi morno, mas foi tão morno que cada um entrou para um canto e aí aconteceu, foi daí que começou o meu vício de fazer compras, esse vício, né, de compras compulsiva. Todo o meu problema de carência afetiva, eu coloquei em cima das compras, dos produtos, das coisas. E aí foi vindo todas esses flashes na minha cabeça hoje. Foi um dia que eu tive que revisar várias vezes o meu trabalho para ver se eu não tinha feito nada de errado, porque foi, sim, é um assunto bem minucioso. Falar de relacionamento, falar de sentimento é uma coisa assim muito difícil de se entender, que em um vídeo só não teria como eu explicar o que eu entendi. E como eu vou mudar? E mesmo esse, o que eu falo hoje, amanhã pode ser que vai vir outra porta que eu vou abrir. Ah, não é nada disso, eu vou falar outra coisa. Pode acontecer isso, porque nós, seres humanos, somos seres tão complexos, a gente não consegue nos entender. Por isso que a gente procura muito autoajuda, a gente procura a meditação, que nem aquela meditação de Lois, uma coisa assim o nome dela, que ela faz a meditação antes de dormir, que a gente tem que relaxar, aí pensar numa criança interior, pensar no seu pai quando é criança, pensar na sua mãe como é criança, e perdoar, e se perdoar, aquela coisa toda. Que o nosso subconsciente vai conseguir se abrir. Eu fiz. Não adiantou muito, não. Por quê? Porque quando a gente não sente dentro da gente mesmo, quando a gente não enxerga por nossos olhos, pela nossa cabeça, pelo nosso sentimento, a gente não vai entender. A gente só vai entender quando a gente bota para fora todos esses sentimentos que está dentro da gente. E como que eu achei essa solução? Eu achei a solução fazendo esses vídeos. Esses vídeos que eu falo tanta besteira às vezes, eu penso que é tanta besteira, quando eu às vezes eu tenho que voltar e escutar, porque alguém fala alguma coisa assim, tipo, me agradece por alguma coisa e não sei o quê, eu vou lá e escuto de novo. Eu falei assim: "De onde saiu tudo isso?" E toda vez que eu tenho colocado o meu sentimento, toda coisa que está dentro de mim para fora, do jeito que eu estou fazendo em vídeo, é que as portas do segredo da minha vida vão sendo abertas. Coisas que vinham de um passado tão distante, de uma infância tão distante, estão sendo abertas, como aquela cortina de neblina está sendo assim apagada da sua frente. E eu senti que tem acontecido, a cada vídeo que eu faço aqui, explicando as coisas que eu tenho entendido no meu dia a dia, vão fazendo que toda aquela neblina que está na minha frente está se iluminando, está se enxergando, está se vendo com mais claridade, com mais franqueza. E, e essa história da gente ficar sempre procurando essa chama gêmea, essa alma gêmea, essa outra metade. Aí outras pessoas falam assim, os opostos se atraem. Eu acho que não é que os opostos se atraem. A gente procura nas pessoas o que a gente
tem de pior, sem querer, não é por querer. E a maioria dos relacionamentos que não estão dando certo é naquilo que a gente mais detesta na gente. Se você olha, as pessoas podem me criticar por isso, mas é verdade. Aquilo que a gente mais detesta na gente e que está dentro da gente e no inconsciente, a gente vai encontrar no outro. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam falando mal de outra pessoa, ou a pessoa fala daquilo, fica olhando só o dos outros e não vê o dentro da gente. Quando a gente só percebe o de fora, é porque a gente não está olhando para dentro da gente. E quando a gente só percebe o de fora, a gente não tem um relacionamento legal. Porque as críticas são tão grandes que a gente não consegue nem se ver. Por isso que muitas vezes a gente atrai pessoas que é nosso espelho. Muito, eu já escutei muito, você atrai o seu espelho, o que está espelhado em você, você está atraindo. E eu não conseguia entender o que é isso. Como isso? Como isso? Não entendendo, não estou entendendo. E hoje eu entendi uma parte. Pode ser que amanhã, na hora que eu acordar, eu entenda outras coisas. Por isso que eu estou só falando de 2 relacionamentos meus. E todos esses traumas de infância, todos esses traumas que eu carrego na minha vida toda, está correlacionado em tudo, no meu trabalho, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com os amigos, amigas, com o relacionamento entre meus filhos, que também eles não me entendem, porque eu, eu nasci numa família de 4 irmãs e que eu sou estranha, eu sou a diferente da casa. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos, porque eu sou a diferente. Porque minhas irmãs acho que me enxergam assim como a ET da casa, a doida da casa, a mais desmiolada. E é assim que eu me via sempre. Então, mesmo dentro da minha família, quadradinha, certinha, eu me achava desenquadrada, eu não estava entrando, me encaixando. E aí eu entendo que a gente atrai aquilo que a gente não quer, porque a gente não cura isso, a gente não procura, a gente não vai mexer, cutucar na ferida. Por que a gente vai querer cutucar na ferida que dói? Mas, infelizmente, a gente tem que cutucar nessa ferida que dói para a gente botar para fora e jogar fora e enterrar. Porque se a gente não tira de todas essas dores, todos esses males que está dentro de nós, e a gente não bota para fora e amassa e joga fora, vai continuar. E quando continua essa coisa toda, a gente não vai achar essa tal alma gêmea, a gente não vai achar essas chamas gêmeas, porque o nosso reflexo vai vir só aquilo que a gente reflete. E quando a gente se encontrar, por isso que o amor próprio, eu acredito que seja isso. Quando a gente se encontrar e se manter firme do jeito que a gente é, se encontrar no eu, eu me basto, eu sou feliz, eu estou bem comigo mesmo, eu curei tudo que me faz mal, eu estou bem, nada vai me atrapalhar. Aí sim vão aparecer pessoas que têm compatibilidade com você. É assim que eu enxerguei. É assim que as coisas foram melhorando a minha vida. É assim que muitas vezes coisas que me cutucavam têm diminuído. Graças a Deus isso tem diminuído. E aí, o que eu vim fazer? Eu vim falar ou começar uma história de que esse amor que a gente procura tanto fora, não existe lá fora, existe dentro de você. Só que esse amor só vai ser construído quando você se curar. Curar coisas que vêm de infância, curar coisas que vêm de coisas bem passadas que você nem imagina que existe. Você fala assim, imagina que isso vinha atrapalhar a minha vida. Pensa, se você for um psicanalista, ele vai esmiuçar a tua vida e você vai enxergar. Ou, se você não conseguir, você não ter dinheiro ou possibilidade, faz um vídeo como esses, não precisa ser youtuber. Faz um vídeo para você sempre escutar tudo que você tem. Porque por isso que falam que se a gente faz diário, também ajuda. Mas eu não tenho paciência de escrever. Tudo que vai na minha cabeça até escrever, a minha mão não é tão rápida. Então eu prefiro falar. Mas eu intuí que eu precisava falar não só para mim, como para outras pessoas, para te dar a ideia. Então faz isso. Pega no seu celular mesmo, não precisa fazer um vídeo para se expor. Você faz no seu celular, no seu quarto, em qualquer lugar, escondidinho, não precisa mostrar para ninguém. E faz e escuta depois. Tudo que você intuir, tiver vontade de falar, você vai e fala. Fala tudo que você quiser. Desde a sua infância, daquele teu namorado, daquela tua amiga, daquela.
tudo, do seu chefe, tudo. Vai falando, fala. E aí, depois de algum tempo, você vai lá e escuta, ou pode escutar na mesma hora. Vai escutando. Não desgrava, guarda e vai gravando todos os seus takes. E, se for possível, coloque a data. Você fala, hoje é dia tal, 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 e vai. Aí você vai voltando e vendo. Aí você vai sentir o que está mudando na sua vida. Porque geralmente, depois que eu faço um vídeo, no dia seguinte eu sou outra pessoa. Então, gente, hoje meu vídeo já vai dar quase 20 minutos. Eu vou parando por aqui. Eu vou voltar de novo para contar mais histórias a esse respeito. Eu vou tocar mais nesse assunto, porque para ter muita coisa para falar, ter muita coisa para esmiuçar. E eu vou tentar entender conforme eu vou passando essas portas. Eu abri a primeira porta, que foi essa. Então, gente, fica o meu abraço, fica o meu carinho, que você entenda o que eu estou falando, que você procure buscar a solução para os seus problemas. Valeu? Tchau, tchau.